Vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Oséias, no capítulo 2, no versículo 14. E diz assim: Portanto, eis que eu, diz o Senhor, a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Essa palavra de hoje nos diz que apesar da infidelidade da nação, Deus chamaria mais uma vez Israel para uma conversa e lhe falaria de misericórdia diretamente ao seu coração. Lhe daria uma nova chance, com a certeza de que poderia ser restituída toda a sua glória e toda a sua riqueza, se aquela nação se arrependesse e voltasse dos seus erros para o Senhor. Para isso, o deserto era o melhor lugar. Por mais absurdo que pareça, mas é na escassez, no silêncio de Deus, na solidão, que estamos no lugar perfeito, onde conseguimos refletir sobre a nossa vida e o rumo que nós demos a ela. Alguns pensam que o diabo é que nos leva ao deserto, mas nunca foi registrado na Bíblia uma vez sequer que ele tenha feito isso. Mas quando chegamos no deserto, é claro que ele se aproveita e ele sempre está lá, porque é nesse momento que ele consegue ver a nossa fragilidade e é nesse momento em que ele mais nos tenta para que a gente desista do caminho do Senhor e se volte para o mundo e os seus prazeres. Portanto, você tem que ter isso na sua mente. Todas as vezes que somos levados ao deserto, isso é sempre por intermédio de Deus, que quer nos salvar. Como diz lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 3, e diz assim: Lembrem-se como o Senhor guiou vocês por todo o caminho através do deserto, durante 40 anos, para humilhá-los e prová-los, a fim de saber o que estava no coração de vocês, para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. Ele os afligiu, deixando que passassem fome. Depois ele os sustentou com o maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. O Senhor fez isso para mostrar a vocês que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nesse relato, fica claro que Deus levou o povo de Israel para o deserto para provar o que estava no seu coração. Mas Deus não sabe o que está no nosso coração? Claro que Ele sabe, mas muitas vezes nós não sabemos, nem as pessoas ao nosso redor sabem disso. E também anjos e todo o universo para o qual nós somos espetáculo, eles não sabem o que está acontecendo no nosso coração. E é no deserto, é na escassez, é nesse momento difícil que nós nos revelamos. Ou nós murmuramos e desistimos, ou é nesse deserto que o nosso coração se volta para Deus e se torna mais forte a decisão que temos ao lado do Senhor. Então é no deserto, é no meio das provações que nós provamos a nós mesmos quem somos. Dizer que tem fé quando tudo está bem, dizer que tem Deus no coração quando tudo está bem é uma coisa. Mas no deserto é que é revelado de fato a nossa fé e quem está no nosso coração. E muitas vezes é no deserto que nós descobrimos que não temos fé e que nós estamos entronizados no nosso coração,
o nosso eu vem sempre em primeiro lugar. E é por isso que muitas vezes esse deserto é necessário, porque senão nós nos perderíamos. Deus é tão misericordioso que Ele, através do profeta Oséias, diz que vai dar mais uma chance ao povo de Israel. Vai levar eles para o deserto, para a escassez, para um momento a sós com Ele. E Ele vai começar a falar no seu coração. Então, todas as provações do deserto são para nos provar o que está se passando dentro de nós. Se as coisas materiais são mais importantes do que a palavra de Deus e a sua presença. Então, queridos, no deserto, nós devemos também entender, como disse o versículo de hoje, que Deus vai falar conosco no nosso coração nesse momento no deserto. Caso você esteja vivendo agora um deserto, preste atenção. Jesus está falando ao seu coração. Ele está te ensinando a ser forte, a tomar as decisões importantes ao lado dele. Decisões essas que te levarão até a terra prometida. E para chegar lá, não existe atalhos. Tem que passar pelo deserto. Mas água e pão, até mesmo as tuas vestes e a tua sandália, esses nunca te faltarão. Pois o cuidado de Deus nunca nos faltará, mesmo no deserto. Porque o deserto é o lugar onde Deus faz muitos milagres. Se você for observar a trajetória do povo de Israel, foi no deserto onde eles viram as maiores manifestações do poder de Deus, capaz de tirar água até mesmo da rocha e alimento chegar até eles de onde eles menos imaginavam que poderia sair. Então, o deserto é lugar de milagres também. Apesar de ser um momento ruim, Deus disse que estaria conosco. Israel tinha isso comprovadamente todos os dias, através de uma nuvem enorme que cobria eles, para que o sol não os castigasse, e à noite essa mesma nuvem era fogo para iluminar o caminho. Deus esteve no tabernáculo, Deus estava com eles em todos os momentos, até mesmo quando eles murmuravam pedindo algo, Deus lhes dava com toda a paciência e de forma miraculosa, Deus fazia com que acontecesse. Então, no deserto, apesar dos momentos difíceis, porque não é nada agradável viver no deserto, nós sentimos a mão poderosa de Deus a todo momento nos guiando. Então, é nesse deserto que nós precisamos aprender, porque esse deserto é uma escola. Nem o próprio Jesus foi poupado, mas também ele foi levado pelo Espírito Santo a essa escola que é o deserto. Foi no deserto que o diabo achou que Jesus seria facilmente vencido. Mas pelo contrário, ele estava mais forte do que nunca, porque jejum e oração é possível vencer as piores castas de demônio. Então, nos teus desertos, nos teus piores dias, aproveita para jejuar e orar. E como Jesus, como João Batista, como Elias, como Moisés, você sairá mais forte desse deserto e pronto para testemunhar do poder de Deus. Esse lugar que você está passando nesse momento de dificuldade, de desconforto, é o lugar que Deus escolheu para falar com você. Como diz o versículo de hoje, Ele está falando ao teu coração. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Muitas vezes nós conhecemos um Deus de fora, e muitas vezes esse Deus de fora não pode trabalhar na nossa vida porque está fora. Ele precisa entrar no nosso coração para que ele tenha acesso a todas as particularidades da nossa vida e possa fazer as mudanças que são necessárias. Para isso ele enviou o Espírito Santo, para estar junto conosco. Portanto,
nesse momento tão difícil ou nesse momento de deserto que você está vivendo, você pode sim escutar a voz de Deus, porque como diz no livro de Oséias, Ele chamou você para o deserto para falar ao seu coração. Deus está trabalhando na tua vida nesse momento difícil. Deus está te ensinando a ser forte. Deus está te mostrando quem de fato você é e como você necessita de um Salvador. É nesses momentos de crise que a gente descobre até que não sabemos orar. É nesse momento de choro que muitas vezes a gente se angustia e a gente pede oração a todas as pessoas ao nosso redor porque a gente não consegue orar. É nesse momento de crise que a gente descobre que a gente deveria ter um pouco mais de azeite na nossa lamparina para a gente aguentar esses dias difíceis até que o noivo chegue. É nesse momento de escassez que a gente começa a dar valor à palavra de Deus e à sua presença, e não somente a bens materiais que nesse momento não nos ajudaria. São crises espirituais e existenciais que acontecem no deserto que nos leva a buscar a presença do Senhor. Então, deserto também é escola. Deserto também é lugar de vencedores. Deserto também é lugar de pessoas que estão sendo treinadas para serem fortes e saírem para testemunhar do poder de Deus que as transformou nesses momentos de crise. E também quando a gente avistar alguém que está passando por esses momentos, a gente chegar junto delas e orientá-las de como elas devem se comportar nesse deserto. Mas o deserto não é lugar de morada, nós estamos apenas de passagem. O nosso destino é a terra prometida. Nós não vamos ficar aqui e esse deserto não vai nos matar, é apenas uma fase, nós vamos passar. Assim que nós aprendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar, assim que nós nos quebrantarmos, nos arrependermos, mudarmos de vida através do poder do Espírito Santo, nós vamos sair daqui fortalecidos e nós vamos conquistar a terra prometida como o Senhor prometeu. Então tenha paciência, aguente firme, não é o fim, é apenas um ensinamento que você precisa passar, porque se você não passar por esse deserto, você nunca vai aprender o que o Senhor quer te ensinar e você nunca vai conseguir testemunhar para as pessoas que é verdadeira a tua fé, que você de fato crê no Senhor. Se você não passar por esses momentos de crise, dando glórias ao Senhor. Existem pessoas que estão te observando e assim como você se posiciona, elas também querem se posicionar. Elas estão seguindo o teu exemplo. Tem pessoas na tua família que nunca vão ler uma Bíblia, mas elas vão ler você e elas estão te observando e você vai ser um dos grandes exemplos que elas vão ter. E elas vão ainda testemunhar que foi graças ao teu comportamento que elas também se mantiveram de pé nos momentos de suas crises, nos seus desertos. Vamos orar agora e vamos pedir ao Senhor que Ele fique conosco no deserto. Se Ele estiver conosco, nós conseguiremos chegar do outro lado. Nós chegaremos à terra prometida, ao milagre que Ele nos prometeu. Vamos orar? Deus querido, mais uma vez vamos entrando em Tua presença gloriosa. Mais uma vez queremos ser atendidos por um Deus que usa de misericórdia conosco. Um Deus que quer nos ensinar o tempo todo, que quer transformar o nosso caráter. Um Deus que é capaz de nos transformar em pessoas melhores. E para isso o Senhor nos chama para o deserto, para um lugar reservado, para um momento difícil e doloroso muitas vezes, mas um lugar de aprendizado, onde nós certamente cresceremos e sairemos fortificados e prontos para testemunhar do Teu poder.
Pai, existem alguns desertos que algumas pessoas aqui estão passando, de enfermidades, de separação no seu casamento, de crises com seus filhos. Parece que tudo ao redor está desabando e essas pessoas procuram chão e não acham, e elas descobrem nesse momento que elas não têm fé suficiente para crer no milagre, e nesse momento elas não sabem como orar, e nesse momento elas se juntam conosco nessa simples oração e elas te pedem: Senhor, tem misericórdia de nós nesse deserto, nos socorre, venha ao nosso encontro, traz a água, traz o pão, sustenta-nos, Senhor, senão desfaleceremos. Pai querido, segura firme na nossa mão, ajuda-nos a atravessar esse deserto contigo. O inimigo está se aproveitando porque estamos num momento frágil da nossa vida, estamos perplexos com tudo que está acontecendo e confuso muitas vezes, e é nesse momento que ele entra com mais dúvida, é nesse momento que ele entra pedindo para que a gente avalie se esse é o caminho correto, para que a gente desista. Mas, Pai, quem está no deserto também aprende a orar e a jejuar. É no deserto que as nossas orações mais sinceras são elevadas ao céu. É no deserto que a gente cai com o rosto no chão, que choramos, que nos humilhamos diante da Tua mão poderosa. E daí nós recebemos o poder necessário para repreender o inimigo e todas as suas seduções. Pai, nos dá a vitória, assim como o Senhor deu a vitória a Jesus naquele deserto. Que a gente repreenda o inimigo e que a gente ganhe força para o ministério que nós temos, que o Senhor nos confiou. Pai, assim como João Batista, como Elias, como Moisés e tantos outros que passaram pelo deserto e se tornaram mais fortes, assim também queremos nós. Que esse deserto seja encarado apenas como uma escola, como um lugar de passagem, onde vamos aprender a firmar a nossa fé no Senhor Jesus. Dá-nos a Tua paz, nos alimenta nesse deserto. Nós vamos continuar olhando para o alto, esperando do Senhor a provisão, esperando do Senhor os milagres, clamando ao Senhor a todo tempo por ajuda. Enquanto estivermos nesse deserto, o Senhor será a nuvem que nos acalma, que cobre-nos, que nos livra do sol quente. E também será aquela nuvem que à noite ilumina o nosso caminho e não permite que vivamos em trevas. É no deserto que sentiremos a Tua presença forte nos acalmando e nos ensinando a nos posicionarmos ao Teu lado. Teremos a vitória, sairemos desse deserto e vamos testemunhar para todas as pessoas que estavam esperando a nossa queda, que nós estamos de pé, porque o Senhor nos sustentou e nós vencemos. Obrigado por essa certeza, obrigado pela Tua paciência, obrigado pela segunda, terceira, quarta chance que o Senhor sempre nos dá. Obrigado porque o Senhor ainda está trabalhando, desejando a nossa salvação. O Senhor está nos corrigindo. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua paciência conosco. Continua usando de misericórdia, senão nós não aguentaremos. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.